Que bênção do céu, para a glória de Deus, um culto bem avivado, né? Toda a glória seja para o Senhor Jesus Cristo. E é impossível a gente sair daqui da forma que entramos. Tenho certeza que Deus já tem falado com você, fique bem atento, porque Deus quer fazer algo novo em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Eu gostaria de hoje trabalhar, né, com o livro de Provérbios, no capítulo 3, a mensagem desta noite é uma exortação, a palavra de Deus, ou exortações da sabedoria. E o principal desse salmo de números, Provérbios 3, é exatamente o temor do Senhor, é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, porque isso realmente é o que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1, são 35 versículos e muitos ensinamentos para nossas vidas. Os irmãos vão colocar aqui num data show e a gente vai ler. Se você observar, os irmãos já fiquem atentos, Bíblia na mão, a gente vai manuseando, também os irmãos vão nos ajudar. Em Provérbios, só o primeiro, capítulo 1, versículo 1, só para os irmãos identificar o autor deste livro, conforme está escrito na palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Depois a gente vai para a mensagem desta noite. Diz assim, Provérbios 1, versículo 1. A igreja pode me ajudar? Provérbios de filho de Davi, rei de Israel. Então a gente já identifica no próprio livro de quem é os provérbios, quem foi que compôs os provérbios. E aqui, Salomão, ele ensinou muita coisa, muito ensinamento. Eu me lembro que eu paguei uma disciplina, livros sapienciais, e a gente pagou especificamente sobre provérbios, falando sobre a linguagem palaciana e qual foi o que Deus colocou no coração desse rei para falar aos nossos corações. Versículo 2, 2, veja o que está escrito ainda. Provérbio de Salomão, para quê? Para se conhecer e a instrução, para se entenderem. O livro de Provérbios, um livro muito especial, que nos ensina o que é bom, o caminho reto, o caminho do Senhor. Vamos ainda ver, nesse mesmo capítulo 1, que a gente está começando, até o versículo 7. Vamos ver agora o 3. Para se receber do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4. Para dar aos simples e aos jovens e o bom siso. Verso 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Verso 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Verso 7, bem forte. O temor do Senhor, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Capítulo 1, do verso 1 ao 7, já dá a entender para que veio o Provérbios. Qual o objetivo do Provérbios? Ensinar, dar sabedoria e assim trazer crescimento. Agora sim, o capítulo 3. O capítulo 3 de Provérbios, eu vou ler alguns versículos e a igreja mantenha a sua Bíblia aberta em Provérbios. Eu me lembro que na EBT passou um servo de Deus por aqui, ele era policial civil e ele disse, pastor, eu quero passar, Deus pediu, mandou eu passar um ano aqui na igreja, e passou um ano mesmo. Todo mundo acreditava que pensava que ele ia ficar muito, não deixa mais de varão. Era um policial civil, trabalhava na homicídio, e ele passou esse tempo com a gente, um ano todo trabalhando aqui, um ano, depois foi para outros ministérios, ele tinha esse ministério assim. E o livro dele qual era? Provérbios. Toda hora ele ensinava falando provérbios. Esse capítulo 3 me chama a atenção, porque Deus fala diretamente conosco. Veja o que é que diz o texto. Capítulo 3, versículo 1, a igreja me ajuda. Vamos lá? Filho meu, e o teu coração, verso 2, porque eles, os teus dias, e te acrescentarão, 3, vamos lá, não te desamparem, e a fidelidade atas ao pescoço
escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Deus endireita, Ele organiza a vida do homem que se entrega, aleluia, na vida dele. Confia no Senhor, reconhece Deus nos teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Verso 7 é muito forte, a gente vai ler na palavra, vai se enchendo. O verso 7, vamos lá? Não sejas sábio, teme ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque tua palavra é tão forte, ó Pai. Ela é tão clara. Ela é revelação do céu para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite estamos diante do Senhor, louvando, adorando o teu nome, ó Pai, glorificando e exaltando o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos chama de filho e tem instrução para a tua igreja, e tem instrução, o caminho que o filho deve andar. Ó Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, nesta dependência do Senhor, buscando o Senhor, porque é o Senhor que muda as veredas, conserta os caminhos tortuosos, é o Senhor que faz esse milagre na vida do homem, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque essa palavra nesta noite, a tua palavra, ela nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar, não andar nos nossos próprios caminhos. É o Senhor que tem um caminho para a tua igreja, para o teu povo, é o Senhor que nos direciona, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Pai, me coloca em tuas mãos como um vaso e tu és o oleiro, um vaso e tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és o Deus vivo na vida da tua igreja. É o Senhor que conhece como está e como entrou e como chegou cada um aqui. É o Senhor que conhece aquele que está do outro lado, nas redes sociais aí também escutando, ó Pai, aí na web escutando a tua mensagem, porque quem sabe é um filho teu, que muitas vezes, ó Deus, tem deixado os teus caminhos, mas nesta noite há uma exortação, ó Pai, à sabedoria e a obedecer ao Senhor de todo o coração. Ah, Deus, revela, nos ajuda, ó Pai, a entender a tua palavra, e que neste momento, ó Pai, nos livra de qualquer distração, que possamos ficar atentos, nos livra, ó Pai, de estar observando o celular, de estar com paralelas, mas, ó Deus, que a nossa atenção seja para o Senhor, porque o Senhor está abrindo o céu nesta noite, e está falando ao coração, ó Pai. Não permitas, ó Deus, que nenhuma dessas sementes caia na beira do caminho, para que as aves possam comer, mas seja guardado no coração, como diz, para não pecar contra ti. Deus, usa para a glória do teu santo nome. Fala aos corações, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. E hoje a gente está falando de um homem, filho de Davi, conforme a gente leu no começo, Provérbios 1:1. E eu quero fazer algumas considerações antes de falar, entrar no texto lido, do capítulo 3, ainda pensando um pouco sobre Salomão. Primeiro rei, só para a gente identificar o momento histórico, quem era esse homem, um homem escolhido por Deus. A gente sabe que para o reinado de Salomão, ele se tornar rei, houve muitas conspirações, porque tinha um irmão que queria usurpar. A família de Davi foi uma família com muita dificuldade, mas Salomão era aquele escolhido pelo Senhor, era o amado do Senhor. Deus amava Salomão e escolheu ele. Vamos ver o que diz a palavra no capítulo 3 de Reis. Vamos ler a partir do versículo 1. Aqui fala Salomão, ele casando já com a filha de Faraó. Já não era muito bom isso diante de Deus. Mas eu quero focar o versículo 3, Gilberto. Versículo 3, 3, onde a gente vai direto ao ponto. E eu quero tirar alguns elementos aqui para justificar a palavra. Veja bem, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, e isso não agradava a Deus. Continuando, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu ali 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê.
Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Versículo 8, a igreja pode me ajudar? Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Verso 9 diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Verso de número 10. Estas palavras, por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11, vamos lá? Disse Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Verso 12, igreja. Vamos ler o versículo 13 ainda. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riqueza, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Eu posso ouvir um amém? Amém. Que momento maravilhoso. Deus, pelo menos, as escrituras falam que apareceu pelo menos 2 vezes a Salomão, conversando com ele e dizendo como queria. Deus se revela, irmãos. Deus, ele aparece para seu povo. Às vezes a gente está se comportando como Jacó, em algum momento. Deus estava aqui, eu não sabia, porque às vezes a gente está conversando, a gente está distraído, a gente está pensando amanhã de 10 horas o médico, sei lá, o trabalho, mas nós devemos ficar aqui porque Deus está falando no nosso coração. Esse é um momento muito especial, quando a igreja está diante da palavra do Senhor, a exposição da palavra e Deus falando de sabedoria. Salomão, ele começou a julgar, e era tanta sabedoria que Deus deu àquele homem, que ele chamou a atenção das nações. O homem prudente, o homem que andava com Deus, ainda no começo da sua vida, ele ali completamente entregue ao Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia também fala que Salomão julgava de uma forma com excelência, que trazia admiração. Até os seus soldados eram pessoas que realmente também eram piedosas e sábios. A Bíblia fala da prosperidade deste rei, fala da prosperidade de Salomão como nenhum outro, fala da sabedoria. No capítulo de número 4, versículo número 29, está escrito assim. Olha o que é que está escrito, 4 de 1 Reis, versículo 29. Diz o seguinte, o irmão vai colocar aí para nos ajudar. Vamos lá? Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Veja como Deus honrou ao filho de Davi. Davi, que era um homem segundo o seu coração, abençoando, colocando no trono, ensinando a palavra, irmãos, de formas que a gente vê Salomão prosperando. Aí diz o versículo número 30, vamos lá o verso 30, só para a gente entender, os escritos de Salomão aprender que em Provérbios há uma revelação de Deus. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Vamos continuar. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcom e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Vejamos o verso seguinte, vamos lá a Bíblia comigo, os irmãos? Compôs,
Repita comigo novamente. Quantos provérbios? Vamos lá. Compôs o quê? 3.000. E aqui, irmãos, se você depois vai ler com atenção, como Deus abençoou este homem. E tanta sabedoria. Ele mesmo escreve no capítulo 1, a gente leu, já conferiu aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, queridos irmãos, como nós precisamos vigiar. Eu me lembrei da palavra do apóstolo Paulo, enquanto meditava nessa mensagem, quando meditava em tanta sabedoria que os provérbios, que Salomão, ele precisava vigiar como você precisa. Você pode dizer ao seu irmão, diga assim, você precisa vigiar. Pode dizer para ele. Diga que isso é de Deus. Você precisa vigiar, viu, irmão? Precisa. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Salomão, com toda aquela sabedoria, fazendo coisas maravilhosas, impressionando a todos que passavam por ele. E aqui, irmãos, eu dou um salto e eu queria dizer aos irmãos que a gente deve ter cuidado. Deus tem te dado algo, Deus tem te dado oportunidade, Deus tem dado a você sabedoria, tem dado tanta coisa, porque Deus nos dá. E mais eu ouvi um cântico de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, que Deus dá. Já viu essa expressão que Deus toma? Já ouviu ou não? Deus dá e Deus toma. A Bíblia diz, aquele que tem, Deus vai dar mais. E ao que não tem, até o que tem, será o quê? Tirado. A gente tem que andar com Deus. Do jeito que Deus, Ele abençoa, abençoa. Mas, irmãos, vocês, está na Bíblia, que vem a maldição também sobre aqueles que não obedecem a sua palavra. Sobre aqueles que desprezam a sua palavra. Como a gente está no mês do lar, a gente vai tratar de um tema também, a bênção de Deus na casa, a bênção de Deus no lar e também a maldição sobre aquela casa que não tem o temor do Senhor. Mas aqui, veja o que aconteceu com Salomão. Dá um salto aí para o capítulo de número 11. 11, lá de primeiro livro dos reis. Eu quero explorar um pouco, para a gente ver a excelência e a grandeza que tem a palavra de Deus. Ela não omite as falhas dos homens, as nossas falhas. A Bíblia fala. Davi não é uma bênção, homem segundo o coração de Deus, mas quando pecou, estava lá na Bíblia. E aqui fala sobre a idolatria de Salomão. Vejamos o verso 1, toda a igreja, vamos lá? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão o quê? Muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Por que é importante falar isso? Deus tinha dado uma ordem a ele a não se misturar com essas mulheres. Isso aí já é uma grande lição. No entanto, ele desprezou o conselho de Deus. Há muitas pessoas que estão se envolvendo com pessoas que não tem nada a ver com Deus. Você lembra do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta onde? Falando sobre relacionamento, casamento, muito jovem está aí, felizmente, né? O meu namorado é um gato e deveria ser uma ovelha do Senhor, em vez de gato. E muitas vezes diz o seguinte, mas primeiro eu ganho ele, né? Depois eu ganho para Jesus. Cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. Ontem, não sei se vocês perceberam, no aniversário da União Feminina, das mulheres, a irmã que estava ministrando, de vez em quando não foi, ela elogiava o esposo. Eu fiquei observando isso, meu marido isso, e o meu marido aquilo, que bênção. Quem foi que notou isso? Deixa eu ver se alguém notou. A igreja estava presente aqui, notou. E é um referencial, e eu olho para ele e tal, e um dia eu digo, olha que coisa boa, o varão ficou, né, cheio de alegria, né, que bênção. Mas Salomão foi buscar justamente lá no mundo que Deus não queria. Você sabia que tem muita gente buscando as coisas lá do mundo e dizendo muita besteira? Assim, eu encontrei lá fora pessoas mais fiéis do que dentro da igreja. Cuidado com essas palavras. Cuidado com isso, porque amanhã vai ser um peso como aconteceu na vida de Salomão. Deus se irou com Salomão. Veja o que aconteceu. Olha, irmãos, Salomão já cheio de sabedoria e já velho. Veja isso, não. Vamos direto ao ponto aqui, o versículo de número. Primeiro a gente vai ver que uma mulher, assim, né, já dá trabalho, né? Veja quantas mulheres Salomão tinha no versículo 3. Vamos lá, verso 3. Tinha 700 princesas e 300 o quê? E suas mulheres fizeram o quê? Perverteram o seu coração.
Vamos lá? Adianta esse texto. Vamos lá, versículo de número 4. Uma observação antes da gente dar um salto lá para Provérbios. Sendo já novo ou velho? Velho. Suas mulheres lhe perverteram o quê? Para seguir outros, e o seu coração não era para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. É muita coisa que a gente procura querer entender. Um homem tão sábio, tão instruído, não é? Por isso que a gente deve ter cuidado, eu e você. Essa mensagem é para você. Filho meu, ouve a minha palavra. Porque a gente acha às vezes que já está acima da média, sabe muita coisa. Cuidado. O homem que compôs mais de 13 mil provérbios, caiu. Cânticos caiu. A igreja pode dizer misericórdia? Misericórdia, irmão. Por isso que esse homem fala com tanta autoridade, porque a gente aprende também com os erros. E ele já com a idade avançada, uma mente aberta, mas a sabedoria dele, enquanto estava com o Senhor, estava bem. Porque tem a sabedoria deste mundo e a sabedoria que vem do alto. Tem a sabedoria do céu e a sabedoria do inferno, demoníaca, que não traz para o homem a sabedoria verdadeira. Tem muita gente confundindo aí conhecimento e sabedoria, e está sem sabedoria com Deus. Muitas pessoas quando começam, às vezes até acontece isso com muitos jovens, entra na universidade, começa a descobrir outro mundo, começa a descobrir e começa a ter outros seguidores que não é Jesus Cristo. E começa, às vezes, de ser um adorador até ser um crítico. E Salomão se afastou aqui, e aqui na situação de Salomão diz que foi as mulheres. E assim, no versículo 6, 11:6, assim fez Salomão que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Olha, irmão, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero que você diga para seu irmão na autoridade assim, persevere mais. Diga para seu irmão, é para perseverar, viu, irmão? Persevera no culto, persevera na oração, persevere na tua vida de intimidade com Deus, comunhão. Persevera, mesmo naqueles dias maus, cansados, você persevere. Olha o que Salomão diz, lá ele escreve lá em Eclesiastes: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai vir dias tão terríveis, qual você vai dizer, eu não tenho mais alegria. A gente está fazendo aqui, levando algumas reflexões para os irmãos entender que era um homem que teve sabedoria como rei nenhum teve com ele, mais sábio do que o pai, mas o coração não era fiel para com todo o Senhor. Há muitas pessoas se desviando, sabe, com o pé na igreja, com o pé no mundo, com comportamentos que não agradam ao Senhor. E Deus nesta noite fala sobre isso para você, para mudar o caminho, olhar para Jesus. Cuidado, porque a gente viu, não te estribe no teu próprio conhecimento. Lembra disso ou não? Salomão disse, lá no Provérbio capítulo 3, daqui a pouco a gente volta lá. Mas teme ao Senhor, cuidado, porque às vezes a gente se acha tão sábio e precisamos temer ao Senhor. Queridos irmãos, aqui o versículo diz, no versículo de número, que Salomão fez o que é mal, não é porque não seguiu. E nesse tempo edificou santuário e tal, fez tanta coisa, e fez para todas, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam o Senhor. Aí Deus se irou contra Salomão, Deus se ira, Deus te ama tanto, mas pode ficar irado comigo e com você, se a gente se desviar do caminho do Senhor. Ah, pastor, Deus é pai, não é padrasto. Quando foi que você não viu isso na Bíblia? Porque Deus castiga o filho o quê? Aí você está relaxado com a obra, não faz a obra do Senhor, faz de todo jeito, no seu trabalho você é o tampa, chega lá no primeiro é o tal, mas na obra de Deus é cansaço, é distância. E Salomão começou a olhar, não era fiel todo ao Senhor, falava até de Deus, gritava o nome de Deus, falava das coisas de Deus, sabia, era sábio, mas na prática ele começou a se desviar do Senhor. Queridos irmãos, o versículo de número 9 chama a atenção para os irmãos, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Deus apareceu a Salomão, conversou com ele, explicou, o que é que você quer, Deus deu tudo. Você lembra que o pai de Salomão também pecou,
E Deus falou com ele: por que tu fizesse isso? Se tu quisesse, eu te dei tanta coisa, eu te daria tantas coisas a mais. Deus tem abençoado a sua igreja, Deus tem abençoado a nós. No mundo difícil, mesmo assim, Deus está tomando conta de mim e de você. A igreja pode dizer amém, irmãos? É Deus que está tomando conta de mim, Deus tomando conta de você. É Deus que cuida do teu filho, que você não pode. A gente tem o nosso limite, Deus que cuida da tua casa, da minha casa, da tua casa. É o Senhor que cuida. E aqui, irmãos, Deus fez algo, assim, olha, por amor a Davi. Eu acho isso tão lindo. Veja a importância de um pai segundo o coração do Senhor. Deus disse que ele levantou, ele se irou contra Salomão. Eu vou suscitar adversário contra você. Porque você sabia que Deus pode levantar uma situação ou não? E Jonas, Deus levantou ou não levantou? Para Jonas começar a entender. Aquele alvoroço do mar foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus. O grande peixe quem preparou foi quem? Foi Deus. Deus, ele chama a gente, ele fala uma vez, aparece duas, aparece três, mas a teimosia é grande. E prepara que está vindo um grande peixe aí. Eu estou entregando a mensagem de Deus nessa noite. Para muitas pessoas que dizem não ter tempo para Deus. E apesar da sabedoria que Deus tem dado, tem desprezado o Senhor. Veja o que acontece aqui. Por isso disse Deus a Salomão, 11:11, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, que eu apareci a você, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Ah, pastor, foi Deus que me deu. Deus dá, mas Deus toma. Analise e veja, eu vou tirar de você o que eu te dei. Deus disse isso para Saul, quando Saul segurou na veste de Samuel, que rasgou o manto, aí o profeta Samuel voltou e disse: Deus hoje rasgou o reino de ti. E vai dar alguém que é melhor do que tu, porque tu não está se esforçando não. Tu não acorda mais pela madrugada, tu não geme mais comigo, tu não ora mais, tu não crê mais. Parece que as coisas para mim estão ficando devagar, o mundo está se acabando, está tudo, os sinais da vida de Cristo, da gente ficar crente mais animado, fervoroso, está ficando mais frio. Eu dei a você, mas eu posso tirar e dar alguém melhor do que você, que vai seguir no segundo meu coração. Mas aqui, irmão, tem uma palavra que me chama a atenção e vale a pena ser fiel. Veja o que acontece, versículo de número 12, vamos ver o 12 aí. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho eu vou tirar. Quem está entendendo, diga bem, irmãos. Amém. Davi, oragem, vale a pena, mesmo Salomão errado, na idolatria, Deus usou de misericórdia. Tem gente que muitas vezes está no pecado, dizendo, não estou no pecado, não estou bem. Cuidado, Deus está usando de misericórdia, mas vai chegar o tempo que Ele vai acertar a conta, porque com Deus ninguém pode brincar. Todavia não tirarei no teu reino, por conta de Davi, meu servo, que andava segundo a minha palavra. Quando Davi, ele pecou, que Natã foi repreender, ele se humilhou diante de Deus. Todos não lembram disso? Se humilhou, se prostrou. Já Saul, quando o profeta foi, ele não. E Deus sabe de todas as coisas. Agora, irmãos, dado esse momento histórico, voltemos para o texto inicial de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3. Um homem com a larga experiência de Salomão, que aconselhou conselhos maravilhosos, mas no final ele pecou e morreu Salomão, e foi enterrado no túmulo de Davi, seu pai. Está lá também na história do 1 Reis, depois você confere. Mas, queridos irmãos, agora Salomão fala, exortação à sabedoria, por todas as experiências que ele passou. Ele, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Qual é o mandamento maior que Deus entregou? Para o próprio Cristo falou, novo mandamento vos dou. Qual foi o novo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Deus não aceita, passou disso a idolatria. A nossa atenção, a nossa alegria, o nosso coração deve ser ao Senhor, ao Senhor. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro e maior mandamento foi esse. Obedeça aos seus mandamentos. Se você fizer isso, atenção à juventude, leia comigo aí o versículo 2, vamos lá? 3:2. Porque eles, os teus dias,
Não sei se os irmãos perceberam que hoje, infelizmente, a gente vê muitos jovens sem paz. Não é sem razão, de vez em quando a gente escuta até jovens depressivos. Não é verdade? Com depressão, com angústia, sem alegria, mesmo na juventude, perturbação mental, às vezes dentro de casa, num quarto escuro. Irmãos, a Bíblia diz que a gente deve honrar o Senhor, e aqui, nesse conselho, nessa exortação, Ele vai aumentar os teus dias. Ele vai te acrescentar ano de vida e paz. O que a gente está precisando é de paz, mas tem que andar com Deus, tem que guardar sua palavra, tem que guardar os seus mandamentos. E aqui, amados irmãos, se a gente fizer isso, o texto diz: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Salomão também exortou no versículo de número 5, observe o verso 5, a igreja comigo: confia no Senhor de todo o teu coração. Você sabia, irmão, que esse versículo, na sua simplicidade, mas tem uma palavra muito profunda. Às vezes nós estamos no nosso instinto, no nosso pensamento. Sabe o que é que Deus fala com o profeta Isaías? Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, diz o Senhor. É confiar no Senhor, é esperar em Deus. Se não deu hoje, amanhã Deus proverá. É não se adiantar, é não ficar avexado, como alguém falou. É esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai acontecer. É na vontade de Deus que a gente vai encontrar paz. É na vontade de Deus que a gente vai encontrar realmente o crescimento e o abraço e a glória de Deus em nossas vidas. E não se confie no teu próprio entendimento. Verso de número 6, igreja: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Irmãos, esse versículo é tão claro que não há necessidade de explicar, mas as tuas vitórias que você tem alcançado, você reconhece que foi Deus? Você reconhece que é Deus que está sustentando você até hoje? Você reconhece que é Deus que está sustentando a tua casa? Você reconhece que é Deus que está te dando saúde e mantendo de pé? Reconhece que é Deus que dá o pão nosso de cada dia? Será que a gente reconhece e devolve o que é dele? Reconhece a Deus, porque parece que tem área que Deus não pode entrar. Parece que tem área que a gente não pode. Tem muitas pessoas que infelizmente eram aquelas pessoas envolvidas, agora está no caminho e diz que está no caminho de Deus, mas não está mais servindo ao Senhor, mas não está mais naquela prontidão na casa de Deus, trabalhando para o Senhor. Ontem aquela festa incrível, maravilhosa, muita gente, e o nosso estacionamento limitado, mas Deus levantou, logo 3 homens foi lá. Irmão, na casa do Pai tem serviço, tem trabalho, tem obra. Agora muitas vezes a gente está sem visão, mas Deus abre a visão, porque Deus tem algo na tua vida. Agora a gente às vezes na casa de Deus está parecido muito com as coisas do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Deus não quer que a gente seja parecido com o mundo. Tem ovelha que entra dentro da igreja, está tão ligada com o mundo, está tão impressionada com o mundo, que parece até a característica do mundo. Pois Deus quer mudar a tua vida. Isso também na roupa, viu? Não vem dizer só é coração não, porque Deus não só é cardiologista. Ele quer que você mude suas vestes, ande com santidade diante do Senhor, porque Deus tem coisa grande na tua vida. É de todo jeito não, irmãos. Em todo tempo seja alva a tua veste, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Foi Salomão que disse isso lá em Eclesiastes. Tem que ter óleo. Não, mas Deus conhece meu coração. E como conhece o meu e o teu? Mas que não sejamos motivo de escândalos. Felizmente, muitas pessoas que nos estão vigiando. E aqui, meus irmãos, ele reconhece o Senhor. Eu fiquei tão impressionado com... Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Será que todos os nossos caminhos nós temos a presença de Deus? É Deus que está nos conduzindo, ou a gente está no caminho que é nosso? Que a gente optou, que fez a escolha desse caminho. Sabe por que Davi cresceu? Porque ele andava com Deus. Ele disse assim: olha, se Deus está comigo, mesmo quando eu estou no vale, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Davi andava com Deus e Deus deu vitória a Davi. Davi, quando se encontrou diante do gigante, ele disse: olha, eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos, e é em nome do Senhor que o jovem vence, é em nome de Jesus Cristo que o adolescente prospera, mas é em nome de Jesus. E muitas pessoas deixaram, infelizmente. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. E aqui, irmão, tem uma palavra que aqui ela bate no meu coração, muito conhecida, porque muitas vezes a gente se acha que está muito sábio, mas aqui tem um conselho deste homem que compôs mais de 3.000 provérbios, e a igreja vai ler de pé. Tem que ler de pé, meu irmão, tem que ler de pé. Atenção, juventude, todos irmãos, fica de pé, por favor, irmão. Eu quero chamar sua atenção para esse versículo. Olha o que é que ele está dizendo para a igreja nesta noite. É o Espírito Santo que usou. Vamos lá? Não sejas
teme ao Senhor. Digam amém. Pode sentar. Aleluia. Lá no Salmo de número 139, o pai dele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece meus caminhos. Veja se há em mim alguma coisa errada. Veja o que está acontecendo comigo, essa frieza, que não toco mais em Bíblia, que não quero estar na união de adolescentes, que eu não quero estar no evangelismo, que eu não quero estar na juventude, eu não quero estar mais no AME, eu não quero nada. A moçada fica falando, por que não está acontecendo? É o coração cheio do mundo. E quando a gente está com o coração nas trevas, até um forrozinho vai. E começa a inventar coisa. E olha aí, se não tiver crente tem, tu manda até um negocinho. Está em pecado. Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei do Espírito Santo. Sabe, irmãos? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Cuidado com essas coisas sociais. A igreja é diferente. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Então você, como sal, é para salgar. Você e eu, nós somos nova criatura. Você agora está ali naquele meio, mas você não faz parte daquele grupo. Você é diferente. Quando sai aquela piada suja, imunda, você não dá aquela risada, mas você sai, você é educado. E alguém você não gostou? Não, ali é alguém de Jesus, alguém selado, é cheio do Espírito Santo. Não compartilha com as obras das trevas. Eita, Deus grande. Mas são pessoas diferentes. E logo cedo se nota. Mas tem pessoas querendo ser muito amigo. É desenrolado. É o crente redondo. É o crente que aceita tudo. Cuidado com o mundo. Não se conforme com esse mundo. Salomão, apesar de toda a sabedoria, começou a se desviar de Deus e caiu. Deus está se revelando aqui nesta noite para a sua igreja. É uma mensagem do céu para nossas vidas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Vou para a escola dominical mais nada, já sei de tudo. Você sabe de quê, irmão? A palavra de Deus se renova a cada dia. Tem deixado as instruções, tem deixado os cultos de orações. Não tem se esforçado para fazer. Não seja sábio a teus próprios olhos. Quando você for dormir, hoje eu dou um conselho que Deus está me usando aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia na minha vida, que eu quero continuar no teu caminho até o fim, Senhor. Eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero olhar para Jesus, ó Pai. Não importa o que esteja acontecendo, o meu olhar é no Senhor. A minha vida é com Deus. Aleluia. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor a parte do mal. Olha o que é que ele está dizendo no versículo 8. Se você fizer isso, vamos lá. 3 e 8 de Provérbios, vamos lá? Se você fizer isso, será o quê? Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você lembra de Daniel? Jovem, forte, formoso, mas ele não se contaminava com as iguarias do rei. Tem muita gente se contaminando, porque diz que é desenrolado, é sábio, está num grupo que sabe não agradar ao Senhor. Deus está falando, meu, para a sua igreja e para cada um de nós nesta noite. E aqui diz assim, ó, se você andar com Deus, vai ter saúde. E quando oferecer a Daniel aqueles pratos do rei, Daniel disse assim, olha, falou com o eunuco lá, disse assim, o chefe lá, disse assim, olha, eu não quero tocar nisso. Mas não pode, estou arriscando minha vida, e Deus deu graça a Daniel. Olha, você pode estar num ambiente perverso, num ambiente satânico, num ambiente cheio de prostituição, mas você é luz ali dentro. Você é sal, você é diferente, porque você é servo do Senhor, e deve ser assim. Você vai ter saúde. E testaram Daniel 10 dias, depois voltaram e viram que Daniel estava mais formoso, e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, do que os outros. Sabe por quê? Porque ele estava orando ao Senhor. Diga assim para seu irmão, ele vai entender. Passa a comer só legumes. Diga seu irmão assim, vai. Come legumes. Cuidado com as ofertas que estão te dando. Cuidado com essas ofertas, com esses manjares. Você é com Deus. Você é aqui, ó. A sua vida é aqui, ó. É na palavra. É lendo a palavra. É meditando na palavra de dia e de noite. E você vai crescer. E você vai prosperar. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida.
É lendo a palavra. É lendo a palavra. Diga assim com o seu irmão, ele não vai ficar chateado com você não. Aqui está na unção. Diga assim, lê mais a Bíblia, viu, servo? Diga assim para ele lá. Lê mais a palavra, viu, irmão? Está tapeando, viu? É para ler a palavra, viu? Para com tapia. Versículo do dia, isso é tapiação, superficialidade. Começa a mergulhar, começa a buscar Deus, que Deus vai se revelar. Deus vai começar a mudar as coisas dentro da tua casa. Satanás vai bater em retirada e o nome de Deus é glorificado, porque tem Bíblia dentro da tua casa. É forte, viu? É coisa com Deus, é vida de oração. Amados irmãos, deixa eu chegar à mensagem. A mensagem está acontecendo, mas tem uma coisa aqui que eu queria, e os irmãos, lê esse provérbios todos. Ele diz aqui, honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. Olha o que Deus está dizendo aqui, no versículo de número 9, vamos lá? A igreja lê comigo, vamos lá? Honra ao Senhor. Vamos ver o que é que vai acontecer se você for fiel ao Senhor. Nós fomos fiéis. O que é que está no outro versículo, vamos lá? E se encherão os teus celeiros e transbordarão. Quem acredita nessa palavra, diga amém, irmãos. Amém. Se não está transbordando, o problema não é comigo, não. O problema não é com Deus, não. A palavra dele é fiel. Somos nós. Eu quero dizer algo nessa noite para você. Deus quer transbordar na tua vida. O teu cálice transborda. Deus quer fazer coisa grande. E tem uma coisa, Deus vai mandar o negócio. Você crê isso? Aquele negócio que você está esperando, Deus vai mandar. Ele é dono do ouro, é dono da prata, sabe? Ele é dono de todas as coisas. Ele cria a situação e vai te abençoar na terra. Aleluia. Mas irmãos, infelizmente muitas pessoas estão rejeitando. Versículo de número 11. A igreja comigo, vamos lá? Filho meu, nem te enfades. Ô irmão, aí eu faço uma pergunta. E Deus repreende? Repreende. E agora eu queria, para o versículo da mensagem, a igreja ficasse em oração sobre família, que a gente está falando o tempo todo sobre família. Veja o que é que Deus fala. 3,33, Gilberto, vai aí. 3,33. Escuta aí que eu quero falar 3 pontos rapidamente sobre esse versículo. Vamos lá, a igreja pode ler comigo? A maldição do Senhor, porém, Deus abençoa a casa do seu servo com proteção. Quero dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás dito. Nós temos promessa de proteção. Quem crê, diga amém. Nós temos a casa do justo, do que anda com Deus. Temos proteção. E aqui tem tantos versículos, irmãos. Nenhuma praga chegará na tua tenda. Aleluia. A família, ela tem sido atacada por muitas pragas. O ateísmo, o mudanismo, o materialismo e a praga do consumismo, ativismo e individualismo. Tudo isso dentro das casas. Tem casa que não é mais lá. Eu me lembro daquela mensagem do pastor que a mesa já não tem aquela união. Não tem mais o partir do pão. E muitas famílias assim. Satanás, infelizmente, igreja, tem minado as famílias. Queria que vocês escutassem essa palavra orando. Ele tem minado as famílias. Flechas, dardos venenosos, tem sido lançado para dividir, destruir, separar, desintegrar, desarticular, ridicularizar, enfraquecer a família. Muitas famílias enfraquecidas. Você conhece alguma? Ah, pastor, o senhor nem sabe, é a minha. Satanás quer enfraquecer. Tudo isto, sabe onde foi que começou? Lá no Éden. O diabo ataca a família, porque atacando a família, ele ataca a igreja e ataca a sociedade. A maldição do Senhor habita na casa dos perversos, porém a morada do justo é abençoada. Está na Bíblia. A Bíblia está escrito, a morada do justo é abençoada. Deixa eu dizer uma coisa a você. A morada do justo tem festa, tem alegria. Você vai ficar, porque Deus vai fazer. Essa alegria vem do Senhor. Deus vai mandar. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Está escrito assim na palavra. Deus abençoa com proteção. Deus, ele vai fazer o milagre. Deus abençoa também, não só com proteção, mas Deus é Deus de provisão. A igreja pode dizer amém, irmãos? Vivemos numa época difícil. As famílias têm sido atingidas
na sua vida econômica. Se eu perguntar aqui quem está com dificuldade econômica, a maioria vão levantar sua mão, tem dificuldade, tem sido atacada. Mas presta atenção, o que é que diz a palavra? Deus é providência em nossas vidas, mas o nosso Deus é o que provê. Diga assim: Deus proverá. Diga, irmão, Deus proverá. Ele proveu ali, na vida do profeta Elias, a fome, ele proveu o alimento. A viúva de Serapta, Deus proveu também alimento, nada faltou. Deus, ele provê amor, paz, alegria, fé, esperança, saúde e vitória. A igreja pode dizer amém, irmãos? Porque ele envia sobre a casa dos servos dele, a misericórdia de Deus alcançou a tua casa e a tua família, porque você serve ao Senhor. A bênção de Deus está sobre a tua casa, a bênção de Deus está sobre a minha casa, a bênção de Deus, a prosperidade da parte de Deus na minha casa, quando eu entrego a minha vida a Cristo, aleluia. A provisão, Deus proverá. A morada do justo, Ele abençoa com provisão. Eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um desamparado. Irmãos, diga: Deus, eu estou precisando. Eu escutei, eu li que o Senhor é providência, estava uma providência na minha vida, e Deus está tomando providência nesta noite, na tua vida. É para você crer, pastor, é quando é hoje, é agora que Ele toma providência. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Deus abençoa a casa do justo com proteção, Deus abençoa com provisão, e Ele abençoa com salvação. Ele pode dizer amém, irmãos? Pode ter certeza que é o maior de todas as provisões, a salvação. Cremos que o propósito de Deus é a salvação da família. Ele protegeu e salvou a casa de Noé, a casa de Raabe, a casa do carcereiro. Está na palavra de Deus. Ele é o Deus que protege, é o Deus que cura. A casa de Zaqueu foi transformada, lá em Lucas 19. Era um caso impossível. Tem algum caso que você diz, é impossível ser salvo? Deus vai entrar nessa casa e vai mudar a situação, porque Deus é o Deus de salvação. As promessas de Deus para a salvação da família que estão ligadas com Ele. Deus abençoa a casa do justo, salvação. Deus abençoa também, em último lugar, eu quero concluir a igreja em oração. Deus abençoa com a sua presença. Deixa eu dizer uma coisa à igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus está presente na minha casa e na sua casa também. Pode orar, fecha a porta, ora com tua esposa, ore porque Deus vai abençoar. É a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos prosperar. Então, em último lugar, Deus abençoa com a sua presença. Jesus é o amigo da família. Nas horas mais intensas, mais difíceis, mais escuras, mais incertas, Ele está com a minha família, com a sua também. Jesus foi assim na história da viúva de Naim. Jesus também foi ali na família de Lázaro, com as suas irmãs. Na vida de Jairo, com a morte da sua filha. Ainda hoje, Ele está com a família. Eu quero dizer para você o que está em Mateus, quando Ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está presente na sua casa. Incline sua cabeça e feche seus olhos, que eu quero orar. Ele abençoa a família com a sua agradável presença. Você pode experimentar isso. Deixa Jesus entrar na tua casa. Olha o que é que Ele diz nessa noite: estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Mas você talvez diga assim: eu já tenho religião, eu tenho sabedoria. Lembre-se de Salomão, com toda a sabedoria que ele tem, ele caiu, porque ele não vigiou. Começou a se envolver com coisas que Deus não queria. Eu não sei se você que está me ouvindo nesta noite, o que é que você está se envolvendo. Cuidado que a queda vai vir. Porque a Bíblia diz: nada que esteja escondido que um dia não venha a ser revelado. É preciso voltar para Deus. E eu quero dizer para você que a sua casa é uma casa abençoada quando você entrega a sua vida a Cristo. Na sua casa vai ter proteção, provisão, salvação e presença de Deus. E nesse mesma atitude de oração, eu vou orar, mas antes da oração, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pastor, eu preciso de sabedoria, mas eu preciso andar no temor do Senhor. Infelizmente, pastor, o mundo me seduziu. Aconteceu alguma coisa que você já não é o mesmo. Você afastou-se até da casa de Deus. Você afastou-se da Bíblia, da oração. E nesta noite, uma mensagem que diz que Deus abençoa a sua casa. Quando você é justificado pela fé, tem paz com Deus. Romanos 5:1. Quem é você que se afastou? Onde você estiver, fique de pé. Eu não quero que você levante sua mão, não. É você ficar de pé. E eu quero dizer: Deus abençoe. Você está sentado, fica de pé. Eu quero dizer: Deus te abençoe. Onde é que está a primeira pessoa que tem coragem? Tem alguém do teu lado, mas é com você e com Deus. Sabe, irmão,
a sua casa, você precisa de Deus, e você sabe que você, em algum momento, você se afastou, mas essa noite Deus está chamando você de volta. Você quer ficar de pé? Não importa quanto tempo você tem no Evangelho, quanto tempo de igreja, mas você nesta noite quer voltar. Quem é essa primeira pessoa? Não é levantar a mão, é ficar de pé. E quando você ficar de pé, Deus vai te abençoar. Eu quero dizer, Deus abençoe você. Alguém no nosso meio que nesta noite quer entregar sua vida completamente ao Senhor, quebrar essa maldição, porque a Bíblia diz que na casa do perverso tem maldição. Deus quer mudar tudo. Parece que você diz assim, para mim nada dá certo, pastor. Deus quer mudar esse quadro. Qual é a primeira pessoa que quer ficar de pé? Onde você estiver, sou eu, pastor. Deus falou no meu coração. A mensagem realmente de Deus, eu tenho que ouvir os mandamentos e andar com Deus. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, toda a igreja. Nós vamos orar. Não é nem por força, nem por violência. É a palavra do Senhor. E eu convido você a voltar a Deus, não andando nos seus próprios caminhos, mandando no caminho do Senhor. A igreja permanece em oração, em nome de Jesus Cristo, orando por alguém que está do teu lado, que chegou aqui com a vida, pensando até em desistir, pensando até em tirar, quem sabe, a sua própria vida, e Deus está chamando. Ore nesse momento por alguém que está do seu lado, mesmo se você não conhecer. E eu quero terminar essa oração e perguntar: quem é você que quer voltar-se para Deus nessa noite? Levante a sua mão, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Eu não sei o amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus está chamando você para uma vida nova, para a vida da bênção. Lá em Deuteronômio ele diz assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Quem é você? A mensagem é essa, sabe, irmão? Não é perguntar quem acredita em Jesus não, porque todo mundo aqui acredita. É quem quer voltar para Ele, quem quer deixar o pecado e quer ter uma vida com Deus. Faça o sinal com a sua mão. Sou eu, pastor. Eu vou deixar esse pecado, porque está acabando com a minha vida. O salário do pecado é o que, igreja? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem é você que nesta noite, eu quero deixar o pecado e quero voltar para Jesus? Você tem coragem? Levante a sua mão. Igreja, ora. É uma batalha nesse momento. Lutas. Mas tem alguém aqui dizendo assim: tá certo, pastor, a mensagem é essa mesmo. Eu estou no caminho do erro, mas eu quero voltar. Coisas erradas eu andei fazendo. E a melhor coisa, os homens cantaram aqui, foi entregar minha vida a Cristo. Você quer fazer isso nesta noite? Sabe, irmão? Se você quiser, eu quero, porque eu creio, eu estou afastado, mas eu quero voltar. Faz o sinal com a tua mão. Eu quero dizer, estás abençoado no nome de Jesus. Quem é você? Para a glória de Deus, a igreja está em oração. Você quase que não vinha aqui hoje, mas foi tanta luta, mas Deus trouxe você aqui. E tem uma igreja orando por você. Quem é essa alma? Você está recebendo da parte de Deus a oportunidade. Há um sinal aqui, para a glória de Deus. Quem é você? É para a glória de Deus. Eu quero voltar, pastor. Lembra-te onde caíste. Deus te abençoe, minha filha. Olha, uma vida jovem, forte, já entregando a vida a Cristo, dizendo eu quero. Os evangelistas já identificaram. Quem é a segunda vida? O valor de homem é muito forte, irmão. Não adianta ficar cocheando em dois caminhos. Ou é Deus ou é Baal. Ou anda com Deus ou não anda. Ninguém pode adorar dois senhores. Quem é a segunda vida? Pastor, a mensagem é essa mesmo. Uma jovem ali, corajosamente levantou a mão. E essa alma custou muito caro. Tem a segunda vida? Se tiver, faça um sinal com a sua mão. Ai, pastor, estou tanto tempo da igreja, mas só que eu estou fraca, estou fraco. Está na hora de voltar, meu filho. Voltar ao primeiro amor, voltar à palavra. Se tiver essa pessoa e quiser confessar, levante a tua mão. Igreja em oração. E eu quero dizer aqui, Deus abençoe. Quem é a segunda pessoa? Para a glória. Aleluia! Olha ali, mais um jovem aqui, ó. É Deus trabalhando, Elisângela, na vida do teu filho, da tua família. Olha ali o jovem emocionado. É Deus fazendo milagre. Não tem meio caminho. Ou a porta larga é do pecado, estreita é de Jesus, e você precisa entrar na porta estreita. Vou orar. 2 vidas para a glória de Deus. 2 jovens, uma jovem e um jovem. Alguém mais? Se você quiser. Amanhã pode ser tarde demais, sabe, irmão? Eu estou pregando hoje, não sei amanhã. Deus tem dado a oportunidade a você. Ei, Deus tem livrado você da morte. Deus tem fechado tua sepultura. E tu sabe que Deus está falando contigo. Quem é a terceira pessoa? Não precisa vir aqui à frente não. Se você sentiu, você sabe que é com você. Deus está falando contigo. Tem a terceira vida. Está difícil essas amizades, meu filho. Sai desse caminho rápido.
Guarda essa palavra no teu coração. Deixa essas amigas que não tem nada a ver com Deus na tua vida. Tem a terceira pessoa? Se tiver, levanta a tua mão. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por essas duas vidas. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado pelas instruções de Salomão, ó Pai. Porque ele disse que devemos lembrar do Criador antes que venham os maus dias e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus quem o deu. Porque de vaidade a vaidade o pregador diz: tudo é vaidade. Obrigado porque nesta noite, ó Deus, esse histórico de Salomão, a sua vida, a sua ascensão, o seu declínio, tudo isso ouvimos na tua palavra, ó Pai. Mas tu és o Deus que tem prazer em abençoar. Obrigado porque nesta noite houve salvação nesta casa, ó Pai. Aleluia, 2 vidas se voltaram para ti. Obrigado, ó Pai. Só quem faz isso é teu Espírito Santo. Eu não tenho a mínima capacidade para isso, mas o teu Espírito Santo conhece e fala do jeito que o Senhor quer, para a glória do teu nome, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Escreve esse nome no livro da vida e continua abençoando tua igreja. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, sobre toda a igreja, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?